profundamente no seu coração, diga graças a Deus. Aleluia. Hoje se fala muito sobre vivemos dentro de uma bolha. E o que é estar dentro de uma bolha? Uma bolha ideológica, uma bolha teológica, uma bolha de um pensamento de vida, de vivência, de crenças. Viver dentro de uma bolha é viver em um lugar, em um ambiente, é pertencer a um grupo onde o diálogo acontece apenas dentro deste grupo. Não há um diálogo externo, não há uma compreensão de quem pensa diferente ou oposto. E o diálogo acontece apenas em quem está dentro deste grupo, a ponto de perder completamente a percepção da realidade que está ao redor desta bolha, deste grupo. Então nós temos muitas bolhas ideologicamente falando, na política. Gente que pensa diferente de você, vive numa bolha. Então lacram, não é assim que fala? Lacram na internet com as suas frases, mas fala com aqueles que acreditam exatamente como ele acredita. E outros, com um pensamento diferente, vivem em uma outra bolha. E só ouvem e escutam aquilo em que eles acreditam. E acabam que não entendendo e perdendo a percepção de toda a realidade que está em volta. Jesus Cristo de Nazaré, aqui, neste texto, neste versículo que eu ora acabei de ler, Jesus está respondendo aos fariseus, que estão irritadíssimos com Jesus, porque Jesus fez um milagre na vida de um moço, num sábado. Jesus está respondendo que o Pai trabalha até agora, eu também trabalho, eu não tenho dia de folga. Deus não tem dia de folga, alguém está me ouvindo aí? Deus não tem dias de folga, o Senhor está trabalhando 24 horas para nos abençoar, para nos moldar e para nos levar para um propósito glorioso, diga amém por isso. E ele está respondendo ao fariseu, que vivia dentro de uma bolha religiosa muito séria, se sentiam altivos, orgulhosos pela sua posição religiosa de líder, menosprezavam os pequenos. Mas ele está respondendo a estes fariseus, que viviam numa bolha religiosa, acerca de uma cura que ele realizou num homem, que havia 38 anos que estava paralítico, num tanque chamado tanque de Betesda. E este tanque de Betesda, olha aí o versículo de número 1 do capítulo de número 5. Olha que interessante o versículo 2, desculpa. Em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, tem 5 alpendres, e havia uma grande multidão de enfermos, versículo 3, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Então aquele tanque, o tanque de Betesda, ao redor deste tanque, nesses alpendres que haviam, nesses compartimentos ali em volta deste tanque, havia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, toda sorte de enfermidade. Aliás, Betesda significa casa de misericórdia, porque todo mundo que passava ali, Elza, tinha dó, olhava os enfermos, olhava os coxos, os cegos, esperando um anjo, porque havia uma crença naquele lugar, havia uma história estabelecida naquele lugar, que uma vez por ano, uma vez a cada um bom tempo, o anjo mexia as águas daquele tanque, e o primeiro que descesse as águas seria curado. Então se mobilizou uma grande multidão de enfermos naquele lugar, e aquele lugar se transformou numa outra bolha, religiosa, onde o diálogo acontece apenas ali. A percepção da vida e da realidade se resume num tanque, na espera de um anjo movimentando as águas. E eles estão ali, e tem um homem paralítico, 38 anos, em cima de uma maca, de uma cama, naquele tanque,
aguardando uma movimentação de águas. É uma bolha religiosa de gente que lambe as suas próprias feridas. É uma bolha religiosa de gente que sente pena de si mesmo. O tanque de Betesda, o que era para ser um tanque de misericórdia, é um tanque de egoísmo, de individualidade, porque é apenas o primeiro que desce que recebe cura. Aquele tanque é um tanque onde a realidade, onde os diálogos ali em volta é só de enfermidade. Você já foi num postinho de saúde? A conversa que a gente tem com alguém que é estranho é só doença, é ou não é? Você vai fazer um exame, você puxa o assunto com alguém que você desconhece, é só falando de enfermidade, é só falando de problema. Agora imagine 38 anos num lugar desse. É uma bolha religiosa também, porque a expectativa é de um milagre naquele tanque. Então há esta faceta religiosa no lugar, mas não é um tanque de graça, não é um tanque de misericórdia, é um tanque de muita amargura, de muita tristeza, de muita angústia. Por outro lado, aqueles que estão seguindo Jesus Cristo, estão percebendo que existe uma outra forma de se viver, para não dizer que é a única forma de se viver bem nessa terra. Aqueles que estão seguindo Jesus Cristo estão percebendo que a única maneira de se viver e de se contatar com Deus, com a divindade, num relacionamento sadio na sua espiritualidade, é indo atrás de Jesus Cristo. E estão percebendo que vida, para ser vida de verdade, é um relacionamento com Deus sem neuras, sem paranoias, sem medo de Deus. E eles estão percebendo que tudo aquilo que a religião limita numa relação com Deus, você não precisa de uma estrutura física, mas a espiritualidade em Jesus Cristo, ela se instala em todas as ramificações da vida, em todas as esferas da vida. Eu consigo andar com Deus, sentir Deus, me mover em Deus, em todos os lugares que eu estiver. Eu posso sentir e ouvir o eterno Espírito Santo dentro do meu coração, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro do coração do crente em Jesus Cristo. Então há uma espiritualidade antagônica ao do tanque de Betesda, aqueles que seguem a Jesus Cristo de Nazaré. Fica aí, irmão, presta atenção na mensagem. E agora, isso não faz com que Jesus fique longe do templo, não, ele está indo para uma festa. O versículo 1 do capítulo 5 diz que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém para ir para o templo. Viver uma vida espiritual em Cristo Jesus não me exclui do templo. Pelo contrário, o templo é mais um dos lugares sagrados onde eu vou com a minha família, onde eu me dirijo, onde eu me movo, onde eu adoro. Deus não excluiu o templo da vida dele, porque vivia uma espiritualidade com Deus em todos os lugares. Jesus está dentro do templo, está indo para uma festa em Jerusalém. Que coisa impressionante. E aí eu gostaria de fazer esse contraponto entre a bolha religiosa dos dias atuais, que parece muito com a bolha religiosa lá do tanque de Betesda, com uma vida e com uma espiritualidade em Cristo Jesus, que é completamente oposto à mentalidade desta bolha religiosa, tão triste, tão feia, tão amarga. Porque dentro da bolha religiosa, ali do tanque de Betesda, imperava o quê? Imperava era a frustração, imperava o desânimo, imperava a decepção. Olha aqui para mim, não perde não. Deixa Jesus ministrar o seu coração, porque a bolha religiosa, ela faz isso comigo e com você. Se nós ficarmos imbuídos dentro de uma bolha religiosa, olhando para o nosso próprio umbigo, aqui vai virar um inferno. Por quê? Impera uma frustração, porque numa estrutura onde o mais forte se dá bem, numa estrutura onde o mais esperto se dá bem, porque quando o anjo move as águas, quem é que pula na água? O coxo. É alguém que tem uma enfermidade um pouco mais leve, ele consegue se jogar no tanque.
Aí sai curado, todo mundo bate palma, mas o cego continua cego, o coxo continua coxo, o paralítico continua paralítico. Quem é que joga o paralítico? Se todo mundo que está ali está precisando. E quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, não é assim? Quando a farinha é pouca, cada um por si, Deus para todo mundo. Esta é a ideologia da bolha religiosa do tanque de Betesda, que algumas pessoas convivem e vivem no Brasil em 2021, vivem numa bolha religiosa onde enxerga o seu próximo como concorrente das bênçãos de Deus. O que eu puder fazer para atrapalhar ele, porque eu atrapalhando, eu me dou bem na minha religião, ele o faz. E é triste esta bolha religiosa. É uma bolha religiosa onde o compadrio fala mais alto. Ah, eu tenho um padrinho, e o meu padrinho é costa quente, é ele quem vai me pôr lá. Eu não tenho nenhum pastor, meu pai não é pastor, é da geração dos irmãos da minha avó. Tio avô é pastor, mas eu não tenho muito pastor na família. Eu não tenho tanta referência para dizer, eu vou ser um pastor um dia. Não tinha isso. Eu não tinha um padrinho para dizer, não, você vai ser pastor, pode ficar tranquilo, porque eu já tenho cargo bom para você. Não tinha, porque eu não vivia dentro de uma bolha religiosa. Dentro de uma bolha religiosa, talvez alguns consigam algum tipo de vantagem por um pouco tempo. Concorrências. Aquele que chegou primeiro na igreja, esse bebe água mais limpa na cabeça de algumas pessoas. Eu estou aqui na casa há mais tempo do que ele. Por que ele recebeu? Porque dentro de uma espiritualidade com Jesus Cristo, até os últimos podem ser os primeiros, aleluia. Dentro dessa espiritualidade em Jesus Cristo, que é casa de oração para todos os povos, em Presidente Prudente e nas suas congregações, está pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Não está em voga o que está nas bolhas religiosas por aí. Aqui é diferente. A espiritualidade que está em voga aqui é aquele que nós recebemos tudo pela graça, pela misericórdia do Senhor. Não interessa se você chegou ontem, se você chegou hoje pela primeira vez aqui, ou se você está há 20 anos, não tem filho preferido de Deus. Se o teu coração estiver aberto, tem bênção de Deus para todo mundo, aleluia. Jesus Cristo entrava nas aldeias e curava todo mundo nas aldeias. Sabe o que isso significa? Não existe ninguém que chegou perto de Jesus Cristo e saiu com a mão abanando. Se você entrou aqui hoje à noite com o seu coração cheio de fé, com intrepidez para buscar ao Senhor, com ousadia para clamá-lo, tu não vai sair daqui com as mãos abanando, não. Há algo tremendo, abençoador, há uma paz para ser liberada sobre você e sobre a sua casa. Há uma bênção de Deus caindo como orvalho sobre a tua cabeça hoje à noite, em nome de Jesus. Não tem mais privilégio você que está aqui dentro, ou aquele que está lá no quarto do hospital aqui agora. Aquele que está no hospital agora, mas está com o coração aberto em Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que está aqui, está aí também. E o Deus que abençoa aqui, abençoa aí também. Não tem filho preferido. A bênção de Deus recai sobre aqueles que com sinceridade buscam a Ele. Levante a mão e diga graças a Deus. Graças a Deus por uma espiritualidade assim. Vocês se lembram Jesus Cristo contando a parábola daqueles trabalhadores na vinha? Diz que um trabalhador da vinha chegou, pegou alguns trabalhadores 7 horas da manhã, levou para a roça. Chegou depois meio-dia, levou outros trabalhadores, levou para a roça. Chegou 4 horas da tarde, alguns trabalhadores, levou para a roça também. No final da tarde, pagou aquele que estava 7 horas da manhã, pagou com um bom dinheiro. Meio-dia pagou com o mesmo dinheiro. 4 horas da tarde com o mesmo dinheiro. Aí quem trabalhou mais falou, mas e aí? Não estou entendendo, por que eu recebi o mesmo? E aí Mateus capítulo de número 20, versículo de número 15, o patrão diz assim: porventura, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Será que eu não posso ser bom o suficiente para quem eu quiser? O Deus que você serve, o Deus que você acredita,
É o Deus que libera das suas mais ricas e poderosas bênçãos, independente se você merece ou você não merece. Não é questão de mérito, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia que é graciosa para a tua vida. O Evangelho é boas novas por causa disso. Você não vai receber o que você merece. De Jesus Cristo, todos aqui sempre vão receber muito mais do que merece. Isso chama graça. Nós merecíamos o inferno, meu irmão. Destituídos estávamos da glória de Deus por causa dos nossos pecados, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos o direito de entrarmos num céu de glória. Você, no final das contas, sempre vai receber mais do que você merece, e isto chama graça de Deus. E esta espiritualidade que enxerga tudo que você tem, que você recebe como presente, como dádiva, como graça, aleluia, nós podemos exaltar ao Cordeiro Santo e sempre estamos felizes com aquilo que Ele nos entregou, nos outorgou. O Espírito Santo de Deus paira sobre nós aqui neste lugar, e Ele está distribuindo dons e presente aos seus filhos. Diferente da bolha religiosa, porque a bolha religiosa vive de movimento em movimento. A bolha religiosa vive de movimento em movimento. O que isso significa? Porque na espiritualidade de Jesus, o justo da sua fé viverá. O justo da sua fé viverá. Isso na espiritualidade de Jesus. Mas na ideologia da bolha religiosa, vive de movimento em movimento. O que aquele tanque de Betesda, Arlindo, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, Arlindo, glória a Deus pela sua vida. O que aquele pessoal estava esperando ali no tanque de Betesda? Movimentação das águas, Arlindo. Só movimentação das águas. É isso aí, o dia inteiro esperando movimento. Mas havia um homem, e eu ouvi isso de um pregador uma vez, eu falei, interessante isso que ele disse. Aquele paralítico de 38 anos, parece que ele não está esperando o movimento das águas. Ele sabe que não tem ninguém por ele. Ele sabe que ele não vai conseguir se jogar na água. O que ele está fazendo ali? Talvez a esperança daquele paralítico era o seguinte: eu não vejo a hora de todo mundo ser curado aqui, para ver se sobra um pedacinho para mim. Vai chegar uma hora que todo mundo aqui vai ser curado, e provavelmente vai chegar a minha hora, vai chegar a minha vez. Aquele paralítico não estava esperando um movimento de águas. Aquele paralítico estava esperando um milagre de Deus. E Jesus, interessante, só foi nesse paralítico. Então para mim faz sentido isso mesmo que eu ouvi. Não faz sentido, Cidinho? Faz sentido, ele só foi nesse paralítico. Muito provavelmente seja essa a ideia. Ele não está esperando um movimento de água, ele está esperando um milagre, porque é só um milagre para resolver o caso dele. Tanto é que quando Jesus chega no paralítico e diz: você quer ser curado? Ele diz: não tem ninguém nem para me jogar na água, se depender de mim eu nunca vou descer nessas águas. Olha o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo de número 5. Perguntaram-lhe versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Olha o versículo 6, Jesus dizendo: queres ficar são? O verso 7, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. E Jesus disse: levanta-te, fica de pé agora. E o paralítico se colocou de pé, louvado seja o Senhor. Houve um milagre instantaneamente. Jesus Cristo, Ele olhou para o coração daquele homem que todos esperavam movimento, e ele, apenas um milagre, porque se depender dele nada iria acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente correndo atrás de movimento. Ei, olha aqui para mim. Eu já fui um que correu muito atrás de movimento, irmão. Na minha adolescência, como eu corria atrás de movimento. Um dia eu estava trocando de roupa para ir para um congresso, que não era na minha igreja. Vovó estava escutando a nossa conversa, eu e meu amigo se trocando. Ela falou: onde você vai, filho? Para a igreja. Mas que igreja? Eu falei: eu vou para um congresso na igreja tal. Ela falou: mas não tem culto hoje na sua igreja? Eu falei: tem, mas não tem congresso. Eu vou onde tem congresso.
A vovó falou assim: você sabia que a sua igreja, ela conta com você? Eu falei: vovó, conta nada, eu não toco um violão, eu não canto, eu não prego, eu não faço nada, eu sou um crente de banco. Ela falou: não tem crente de banco. Senta lá, ouve a palavra de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, abençoa as pessoas que estão à sua volta orando por ela, você já vai fazer muita diferença. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a ver que esse negócio de correr atrás de movimento a gente não precisa, porque Jesus Cristo está onde o nosso coração está cheio de fé. Deus não está procurando gente atrás de movimento, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, seja na sala da tua casa, seja na igreja, seja numa reunião de oração, onde quer que você esteja, meu irmão, está cheio de fé a um Deus operando na tua vida. E hoje eu sou pastor, hoje eu entendo o que a minha avó quis dizer, e eu disse: é verdade o que a minha avó disse. Talvez você se sente aí, se sinta o menor das criaturas, acha que ninguém está te vendo, ninguém está te observando. Deixa eu te dizer uma coisa: assim como aquele paralítico achava que ninguém estava enxergando ele, mas Jesus Cristo foi um dia no tanque de Betesda e levantou aquele paralítico sem ajuda de água nenhum, sem ajuda de anjo nenhum. Deus, esta noite, se tiver que fazer um milagre na tua vida, você não precisa de um grande pregador, de um grande anjo voando aqui em cima, você só precisa de Jesus Cristo de Nazaré, você só precisa de fé em Deus. Deus está aqui neste lugar e Ele fala com você, Ele fala com você, onde quer que você esteja, Deus fala com você. A quantidade de gente enferma nos hospitais, que Deus tem usado a boca de médico, você não faz ideia, tem usado a boca de enfermeiros. Pastor não pode visitar ninguém na UTI, pastor não está podendo entrar nos hospitais por causa do Covid, mas tem médico cheio do Espírito Santo, tem enfermeira, fisioterapeuta, que está louvando, clamando a Deus por causa dos enfermos, e os enfermos estão ouvindo e dizendo: Deus está aqui neste lugar, Deus está agindo aqui neste lugar. Deus age onde quer que tenha um coração cheio de fé. Quem está me ouvindo, diga amém. Aleluia. Dentro da bolha religiosa impera isso, é correndo atrás de movimento. Mas dentro de uma espiritualidade em Jesus Cristo, o justo vive pela sua fé. Eu estou terminando. Na bolha religiosa, eles se fixaram tanto nas coisas periféricas, se esqueceram do mais importante. Porque dentro da bolha religiosa, eles se tornam demais, por demais, alienados a toda a realidade à sua volta. E numa espiritualidade em Jesus Cristo, a gente consegue flutuar em todas as dimensões da vida. E meu irmão, não era um anjo que estava no tanque de Betesda naquele sábado. Não era. Era o próprio Deus encarnado naquele lugar. Era o próprio Emanuel, Deus conosco naquele ambiente. Está aquele que é maior do que anjo, está aquele lá no tanque de Betesda, que todos os anjos o adoram e dizem 24 horas por dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ali naquele tanque de Betesda desceu o próprio Deus, e ninguém daquela bolha religiosa reconheceu que Deus estava ali. Estavam procurando anjo, estavam preocupados com anjo, mas o Senhor dos exércitos estava naquele lugar, e eles não sabiam. É possível Jesus estar falando com você e você não perceber. É possível Deus estar ministrando a sua vida e você ignorar. Você está tão bitolado a entender que Deus fala só de um jeito. Não, Deus só usa pregador assim. Não, Deus só usa esse pastor. Não, Deus só usa este cantor aqui. Não, Deus só usa este pastor aqui da internet. Que quando Deus começa a usar outra pessoa para falar com você, você diz: não deve ser. Porque você está tão dentro de uma bolha religiosa, esquece que o nosso Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, do momento que Ele quiser, do modo que Ele desejar. Ele é o Senhor da história, e Ele usa quem Ele desejar para falar com você e despertar o teu coração. Diga graças a Deus por isso. Deus fala fora dessa bolha religiosa de maneira sobrenatural, espetacular.
É possível Jesus estar falando. Lucas capítulo 19, versículo 44, Jesus chora. Imagine Jesus chorando, não é por causa de Lázaro não, é outro momento que ele chora. Ele chora olhando Jerusalém, e dizendo: Jerusalém, que mata os profetas. Aí ele começa a chorar dizendo: Jerusalém, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, daquele templo suntuoso, vai ser destruído daqui a pouco. Tudo isso porque não souberam reconhecer o tempo da visitação de Deus. Sabe por que Jerusalém? Mais à frente, depois de Jesus morre aos 33 anos depois de Cristo, né? Vamos imaginar assim, um pouquinho menos, não vamos falar sobre isso agora, mas vamos colocar que ele morre aos 33 depois de Cristo. 70 depois de Cristo, o general Tito entra e destrói Jerusalém. Destrói o templo, destruído até hoje. Sabe por que isso? Ele diz aqui, em Lucas 19, verso 44. Por causa que não souberam reconhecer o tempo da sua visitação. Deus visitou Jerusalém e não reconheceram. Ai de mim, ai de nós, se não reconhecemos a visitação de Deus na nossa casa. O que é que Deus está falando com você? Quem é que Deus tem usado para falar contigo? Em que momentos o Senhor tem direcionado a sua vida, sua família, sua casa? Ai daquele que ignoram. E eu vou encerrar dizendo algo, que na bolha religiosa, eles curtem a amargura, a tristeza. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo nesta hora. Eu quero chamar o grupo de louvor, porque eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Que na bolha religiosa só tem amargura, decepção, frustração. Mas na espiritualidade com Jesus, nós celebramos a vida. Ei, olha aqui para mim, tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aqui? Diga amém. Na espiritualidade com Jesus, nós celebramos a vida. Porque quando Jesus manda o paralítico ficar de pé, levanta-te, paralítico. Aí sob a palavra de Jesus, o paralítico se coloca em pé, é restaurado. E Jesus disse: agora pega a sua cama, põe nas suas costas e pode ir embora. Você foi restaurado, você foi liberto. Os fariseus que viviam numa bolha religiosa, só viam seu próprio umbigo, ficaram bravos. Mas como você está levando uma cama nas costas num dia de sábado? Como você pode fazer um negócio desse? Isso é trabalho, você está desonrando a Deus. Ele disse: o homem que me curou mandou eu colocar essa cama nas minhas costas e ir embora para a glória do nome do Senhor. Diga amém nesta noite, aleluia. E eles ficaram com raiva, com ódio daquele moço, com ódio de Jesus, porque aquele moço estava com a cama nas costas no sábado. Mas sabe o que eu acho interessante? Aquele moço ficou 38 anos. Sabe quantos sábados que aquela cama levava as costas do paralítico? 1824 sábados. 1824 sábados. Aquela cama segurava as costas daquele paralítico. Mas teve um sábado especial. Teve um sábado em que Jesus foi visitar o tanque de Betesda. Teve um sábado que marcou a história e mudou tudo. Não era mais a cama que levava as costas daquele moço, mas eram as costas daquele moço que estava levando a cama para a glória do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Pega neste sábado a tua cama e vai para a tua casa. Mas aquele homem pegou a cama dele e está indo embora para a casa dele, está querendo ver a família dele. Não, aquele homem pega a cama dele e vai para o templo. Aquele homem quer participar da festa. Quem está me ouvindo, diga amém. Aquele homem está com uma cama nas costas buscando festa. E a festa judaica é celebração de vida em Deus. A festa judaica é alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e vivemos da força desta alegria. Essa espiritualidade em Jesus contempla, fazemos celebrações, seja em casa, seja aqui no templo. É momento de celebrarmos a vida. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a morte anda rondando muito, mas deixa eu dizer, a morte não tem poder
poder sobre os filhos de Deus. Ela acha que venceu aqui, venceu coisa nenhuma. Os filhos de Deus acreditam em algo chamado ressurreição dos mortos. Um dia os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficarem aqui serão arrebatados juntamente com ele aos ares, e encontrarão com Jesus Cristo nas nuvens, aleluia, e celebrarão festa a Deus por toda a eternidade. Aplaude ao Senhor Jesus, que Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Espiritualidade verdadeira contempla isto: celebração de vida. Para de ficar murcho, para de baixar a cabeça para as adversidades. Levanta essa tua cabeça esta noite. O teu Deus está dizendo: eu estou liberando de uma espiritualidade nova sobre você, um renovo poderoso, um vinho fresco, um vinho novo sobre a tua vida, sobre a tua existência. Ele quer tirar você de uma bolha religiosa e te mostrar que com Ele é vida, e vida com abundância. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor nesta hora. Aleluia, vamos adorá-lo.